Bom, nós estamos aí acompanhando também o desenvolvimento das questões políticas do país e da forma de se conseguir a chamada governabilidade, que no passado já rendeu confusão, CPI e tudo mais. O professor Rodrigo Prando, que é cientista político do Mackenzie, gentilmente aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Um prazer estar aqui contigo novamente. Bom dia para todos aqui que nos seguem, nos ouvem e nos veem. Ok. Professor, é possível governar sem a participação carinhosa do Centrão? Não é possível, Heródoto. A gente tem, e você conhece também o conceito, já praticamente consolidado na ciência política brasileira, que é a ideia do presidencialismo de coalizão. O que significa que, mesmo sendo vitorioso para o executivo, por exemplo, na presidência da República, o presidente Lula ou qualquer outro presidente, desde a redemocratização, precisa de um conjunto de partidos para ter a governabilidade, o que significa que ele precisa ter uma base no Congresso, especialmente aqui no caso na Câmara dos Deputados, a fim de que suas propostas, sua agenda, seus projetos de lei sejam votados. E o Centrão é este conjunto de partidos que muitas vezes é caracterizado como fisiológico, como um partido do toma lá da cá, mas que na verdade dá uma certa estabilidade e faz parte do jogo político. Então não existe você pretender governar sem a possibilidade de negociação e acordos políticos. A grande questão, Heródoto, é que os acordos e as negociações têm que ser republicanos dentro da lei e no bojo da democracia. Acho do chamado guarda-chuva do Centrão, ora sai um partido, ora outro entra sentido, quer dizer, não há algo formal que se chame Centrão? Não. Isso mesmo. Não existe um bloco, vamos supor, você tem a bancada ruralista, você tem a bancada da Bíblia, você tem a bancada da bala, enfim, as chamadas BBBs, né, as três grandes bancadas ali que deram apoio e suporte ao governo Bolsonaro. Você não tem no Centrão uma caracterização de um conjunto de partidos definidos, até porque ideologicamente o Centrão ele se molda à situação política vigente. Então você tem alguns partidos que constituem esse chamado Centrão que tem mesmo. Então você tem União Brasil, você tem o PP, o PSD, o MDB, Republicanos, Podemos e até mesmo o interesse hoje do governo Lula é fragmentar, é rachar o PL de Jair Bolsonaro. Então assim, o Centrão não é uma unidade partidária coesa na soma de partidos, mas é um grupo que vai se moldando, e aí a gente poderia até trazer à tona aqui uma metáfora do Zygmunt Bauman, quando fala da modernidade líquida. O Centrão é um grupo ali líquido de partidos que vão se moldando ali de acordo com a situação política, de acordo com a correlação de forças que se tem. Busca de ministério? Heródoto, no comecinho deu um corte aqui para mim no seu áudio, eu não escutei perfeitamente, só escutei ministérios. Queria perguntar se essa liquidez vai também em busca de ministérios. Sim, vai em busca de ministérios, vai em busca de recursos e também de poder simbólico. Então a gente sabe que o Centrão já cresceu o olho, porque por que isso se dá? Havia uma expectativa ali na reforma tributária de que o Centrão entregasse mais ou menos ali 200 votos para a reforma, o que somando ali com mais de 100 votos dos partidos de centro-esquerda deu uma certa tranquilidade ao governo Lula. Então já existe por parte do Centrão o desejo de coordenar, assim, de assumir o poder do Ministério da Saúde, do Ministério do Esporte, além do que Caixa Econômica Federal, Funasa, estão ali no escopo e objetivos mais imediatos do Centrão para que dê esse apoio político ao governo Lula. Agora, como coordenar um ministério com pessoas de tão diferentes partidos e, imagino, interesses? Mas essa é a grande questão da política. Como você consegue, de fato, mesmo não tendo uma ideologia e valores que coordenem a partir de princípios únicos e de um objetivo geral, governar.
Eu gosto muito de escutar aqui quando eu estou levando o meu filho para a escola, né, a rádio aqui com você, e tem sempre algumas músicas. Você vai lembrar agora que durante o governo Bolsonaro, o general Heleno cantarolou: se gritar, pega centrão, não sobra um, meu irmão. E naquele momento ele trocou ladrão por centrão. E logo depois, o ex-presidente Bolsonaro, naquele momento ainda presidente, disse que ele era do centrão e que não deveria. E aí, praticamente, ele colocou o general Heleno em silêncio obsequioso. Então, veja, a política é a arte da negociação e da conversa. Dentro de princípios republicanos, dentro da lei da democracia, você tem que estabelecer algumas metas e algumas destas metas devem ser negociadas no cotidiano político. Então, para ter governabilidade e ter os votos que o governo precisa, o Centrão estaria recebendo cargos e ministérios. Agora, não é fácil. Quem que dá o tom disso? A liderança política. E Lula, na condição de presidente, foi muito criticado neste primeiro semestre por conta da articulação política, dizendo que ele não havia, de certa maneira, trazido à tona o seu melhor desempenho como articulador, porque, por exemplo, se dedicou muito à política internacional. Agora, já nesse comecinho de segundo semestre, com a vitória da reforma tributária, o governo Lula sai fortalecido e o Centrão, com a inelegibilidade de Bolsonaro, começa a procurar outros espaços. Então, perceba que até mesmo o PP de Ciro Nogueira, Ciro Nogueira afirmou que não vai compor o governo Lula, mas que vai liberar os políticos, os atores políticos que, porventura, desejem assumir algum cargo, algum ministério, alguma função naquele governo. Faz parte da política e da negociação, Heródoto. Agora, professor Rodrigo, o enxugamento de partidos políticos poderia enfraquecer o chamado Centrão, não? Sem dúvida. Uma reforma política que diminuísse essa quantidade que nós temos, até porque se você for perguntar para um especialista em ciência política, que talvez aquele especialista que estuda de fato os partidos consiga trazer à tona o nome dos quase 50 partidos. Se não, é muito difícil. Você tem que ter ali a possibilidade de ler e ter uma cola para falar o nome de todos esses partidos. Uma reforma política que, porventura, traga uma racionalidade e uma diminuição do número de partidos, provavelmente enfraqueceria o Centrão. Agora, tem uma outra coisa também que pode enfraquecer o Centrão no sentido da barganha política e da negociação. Numa possibilidade da economia melhorar e o governo Lula ter uma melhor aprovação, aquele desejo do Centrão de cobrar muito e de querer constranger o governo Lula junto com Arthur Lira também diminui. Agora, é óbvio que o melhor dos mundos seria uma reforma política racionalizando, diminuindo essa quantidade de partidos que nós temos no Brasil. Professor, eu imagino o seguinte, eu tenho aqui na minha mão uma anotação dos repórteres que estão, se não me perco. Acho que o presidente da República tem que ter um igual para saber o nome dos ministros, não? Tem que ter. Tem que ter, porque se você for olhar a quantidade de ministros, pelo menos nesse semestre tem ministro que até hoje não despachou com o presidente Lula. Então, assim, você tem, ao assumir, vamos pensar o seguinte, né? Lula assume a presidência depois da disputa mais acirrada na eleição de 2022, que se tem notícia. A margem de vitória foi pequena, mas ela existiu, então legitimamente é o presidente da República, e ele teve que fazer concessões. O PT, na sua cultura política, sempre foi um partido com características hegemônicas, o que significa que o PT sempre teve dificuldades de compartilhar o poder. Mas a história de 2022 teve que trazer figuras que não são historicamente ligadas ao PT. E aí isso também se reflete nos ministérios. E agora, né, com a vitória da reforma tributária e esse melhor momento do governo e a inelegibilidade de Bolsonaro, o Centrão começa a fazer um movimento de aproximação e de entrada no governo. E aí, esses tantos ministros que você tem aí no papel com os nomes, talvez nem o Lula saiba, tendo memorizado todos esses nomes, talvez sejam revistos e trocados, o que também faz parte do jogo político. A chamada mini-reforma ministerial ou uma reforma ministerial sempre está no horizonte da política. Professor, muito obrigado.
Heródoto, é um prazer sempre estar aqui contigo. Desejo a você, a sua equipe técnica, um bom dia, a todos os ouvintes e aqueles que nos acompanharam aqui nas redes sociais. Muito obrigado. Professor Rodrigo Prando, cientista político do Mackenzie. Ele até não sabia que o Augusto Nunes tinha assim que pegar centrão. Mas é essa a música?